muito obrigado pela vossa presença. Nós hoje alteramos um pouco as regras, na medida em que não faremos intervalo a seguir à exposição, para permitir aos fãs do futebol ter um pouco mais flexibilidade. Eu não vou aqui fazer considerações sobre o futebol, por respeito. Ora bem, a sessão de hoje vai tratar do tema da acústica. É a segunda vez que o tratamos. Deixem-me apenas fazer uma nota. De acordo com as alterações que houve, por exemplo, na Câmara de Lisboa, as juntas de freguesia passaram a ter um papel mais importante no controle e na emissão das licenças de ruído. O ruído, portanto, é interessante este aspecto. É tentar que as decisões sejam tomadas mais próximas do sítio onde se verificam, e o ruído fundamentalmente um problema local, e que o digam aqueles que têm vizinhos com cima com muitos cães para além dos 2, ou 3, ou 4. Portanto, é uma coisa que diz todos nós. Eu penso que neste problema, como em muitos outros, nós começámos por não ter, e eu também já interferi com o orador, nós começámos por não ter qualquer legislação a sério, passou-se mesmo com o ar-condicionado, e de repente achámos que queríamos fazer o melhor do mundo. E tal e qual como aconteceu com o ar-condicionado, e vale a pena notar isso, o ótimo, como é inimigo do bom, ficou péssimo. Portanto, nós neste momento temos, em relação ao ruído, em relação ao ar-condicionado, escolas hiper-equipadas em que o equipamento não funciona porque não há dinheiro para a eletricidade, portanto ficou pior do que o antigo. Nós que defendemos o ambiente, ficámos inimigos do ambiente porque as janelas não podem ser abertas. E mais, em alguns edifícios, estou-me a lembrar no Instituto Superior de Agronomia, teve um prédio de arquitetura em que a característica fundamental é que não pode abrir as janelas. E as pessoas apanham contaminações variadas. Ora bem, eu acho que no ruído também existe o seu quê neste aspecto. Também começou no ordinário, depois ficou tão completo que acabou por, em alguns casos, se tornar inaplicável. Ora bem, isto acontece por duas razões, e acho que teremos oportunidades para discutir isso. Por um lado, nós somos absolutamente pródigos em nos queixar para o parceiro do lado, ou no café, ou nos jornais, e agora na moda nos blogs, sobretudo nos anónimos, que também é outra característica, mas não consertamos a ação de uma forma que seja concretizada. Eu, aliás, quando as pessoas vêm para protestar comigo qualquer coisa, costumo sempre perguntar o que é que já fez para resolver o problema. Senão nós tornamos num coro de lamentadores que cada vez nos lamentamos mais, porque a nossa lamentação o que leva é à indiferença. Ora bem, portanto, é neste contexto que o problema do ruído nos afeta mais ou menos a todos, uns mais que outros, mas ele é fundamental e é importante ter a nossa intervenção. E uma vez que a responsabilidade ao nível da junta de freguesia aumentou, eu penso também a oportunidade para todos passarem a conhecer o seu presidente de junta e não irem só os digamos, originadores do ruído, que habitualmente são vários e outros, falar com ele, mas irem aqueles que são os que o elegem. Eu espero que haja aqui alguma alteração no comportamento global, porque no fundo é para bem de nós todos. Ora bem, posto este muito rápido, como já disse, nós não iremos ter, digamos, o configurante habitual para tentar, digamos, acabar a sessão às 7h30. No fundo é aí que está planeado, mas eu tentarei complementar isso. E temos, enfim, faço ao sucesso a sua primeira intervenção, do professor engenheiro Carlos Fafaiol, que é da minha casa, já sou jubilado, já não sei mais. Inventaram agora várias categorias novas, há eméritos, não eméritos, e há os reformados e há os esquecidos, tudo isso, mas seja como for, faz parte ativa ainda do Instituto Superior Técnico, onde um colega meu, que teve um papel importante, o professor Abreu Fábio, criou há muitos anos uma coisa em Portugal única, que foi uma câmara anecoide, que não existia. Eu queria aqui contar essa história. Portanto, o engenheiro Fafaiol é um especialista reconhecido nesta área. Aparentemente, algumas da nossa juventude está extremamente interessada na astrofísica e nas partículas elementares. Não sei porquê, elas não fazem ruído, mas queixam-se do ruído, mas não estudam o ruído na física. Essa física é física que eu costumo dizer que não dá prémios nobres, mas faz economias dinâmicas.
Mas é verdade, isto faz parte também daquela cultura que nos tem levado até aqui. Ora bem, o Engenheiro Carlos Chafaiola, portanto, é engenheiro agrotécnico, na área de telecomunicações, especialista na área da acústica, onde ensina estas matérias, gostaria de frequentar mais alunos, quanto eu sei. É consultor de acústica e ruído, é especialista na área dos engenheiros, é diretor da arte, acústica, etc, etc. Mas eu penso que muito mais do que os montes de títulos que a gente pode ter, ou as sociedades a que pertence, às vezes é uma questão, o número de sociedades que pertence, por vezes, é puramente uma questão de orçamento. Bem, eu tenho essa experiência com os anos que tenho. Portanto, não é aí que está a questão, a questão está na competência real e intrínseca, e é essa que iremos apreciar com a exposição. Acho que muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E aqui ficamos nós à sua espera. Muito bem. Pronto, então vamos falar hoje da acústica de edifício, adaptação e reabilitação. Eu, apesar da simpática introdução do professor, não iria... Diga. Estou a falar com moção de orelhas. Havia uns avisos que eu ia ter feito, não fiz, mas elas é sobre o som. Temos um problema do som. Sim, pois. Portanto, vou ter que puxar mais a sua. E depois não se esqueçam de entregar os boletins à vossa saída com a avaliação da sessão, porque isso é uma informação extremamente importante para nós, é nova, e para o orador, porque depois recebe a síntese daquilo que todos disseram, que serve para melhorar. Nós hoje iremos ver esses efeitos porque o engenheiro Rafael recebeu a última avaliação da exposição que fez. Exatamente para corrigir um pouco algumas das críticas da avaliação anterior, eu espero que a apresentação de hoje seja mais rápida, não obstante possamos depois continuar pelo debate fora. Mas a apresentação de hoje, com este tema, era um pouco complementar de uma outra prévia que já fizemos há uns meses e em que me estendi efetivamente com algumas noções teóricas. Hoje ia restringir um pouco a nossa conversa, como já disse, sem prejuízo de, depois do debate, se poder alargar a outros temas da acústica ou não só. E aqui estava mais ou menos a síntese daquilo que eu me proporia falar hoje. Como já disse, o tema de hoje é a adaptação e reabilitação da acústica de edifícios e, portanto, para isso eu iria, de uma forma muito sucinta, falar das questões regulamentares aplicadas às questões da acústica e depois agrupei vários temas de conversa, tal e qual como vocês aqui veem. Iríamos falar das questões do isolamento sonoro. E na questão dos elementos sonoros, eu subdividi as questões das fachadas, dos elementos divisórios verticais, elementos divisórios horizontais e coberturas dos edifícios. Pronto, isto no sentido dos isolamentos acústicos dos edifícios. Depois iria abordar também, rapidamente, o tema do condicionamento acústico interno dos recintos fechados, portanto, já não propriamente ligado às questões dos edifícios habitacionais, digamos assim, porque a primeira parte é um pouco ligada mais à questão dos edifícios habitacionais e, obviamente, também à interface dos edifícios habitacionais com os outros edifícios, com outro tipo de usos, nomeadamente os serviços, os restaurantes, etc. Enfim, aquilo que preocupa as pessoas mais em termos urbanos. E depois, por fim, se ainda tivermos tempo para isso, e temos com certeza, mas enfim, é uma matéria um bocado recorrente, poderíamos falar um pouco sobre a questão dos materiais e das soluções construtivas adotadas. Bom, portanto, na adaptação e reabilitação dos edifícios, as questões mais relevantes, então, a nós abordarmos são a questão, por um lado, dos isolamentos das fachadas, portanto, tem a ver com a implementação dos edifícios no meio urbano, mais ou menos ruidoso, o isolamento sonoro entre fogos e, portanto, a interação das diferentes áreas, principalmente as áreas habitacionais, e, como ainda há pouco disse, a sua interface com outros espaços, com outro tipo de utilizações, de usos, como os serviços,
comércio, indústria, serviços, diversão, boates, bares, etc, etc. E o condicionamento acústico interno dos espaços públicos, principalmente dos espaços públicos, na medida em que os espaços habitacionais são normalmente de baixa volumetria e, portanto, enfim, digamos que o mobiliário comum serve para o condicionamento acústico das nossas áreas habitacionais normais, correntes, e, por fim, o ruído dos equipamentos. À partida, não dá muita importância à questão do ruído dos equipamentos, na medida em que estaríamos hoje a falar da questão da reabilitação acústica dos edifícios. Em termos de regulamentação, nesta área da acústica, colocam-se sempre os mesmos dois regulamentos. O regulamento dos requisitos acústicos de edifícios e o regulamento geral do ruído. Estamos a falar, apesar de estarmos a falar de acústica de edifícios, o regulamento geral do ruído é também para aqui chamado, na medida em que ambos são aplicáveis concomitantemente às questões dos edifícios. E um não vive sem o outro. Okay? Pronto, naturalmente que na questão da acústica de edifícios, o regulamento dos requisitos acústicos de edifícios é o mais importante, mas ele remete de uma forma mais ou menos sistemática para determinadas definições que são feitas no Regulamento Geral do Ruído. Portanto, o Regulamento Geral do Ruído é um regulamento que é mais essencialmente virado para as questões do ruído urbano, portanto, o ruído no exterior, e o Regulamento Acústico de Edifícios é, obviamente, mais virado aos edifícios em si. Falando do Regulamento da Acústica de Edifícios, ele aplica-se a todo um conjunto de edifícios com vários usos, nomeadamente os edifícios para usos habitacionais mistos e unidades hoteleiras, portanto as unidades hoteleiras regem-se pelo mesmo item dos edifícios habitacionais, portanto são encarados como pequenas áreas habitacionais. Os edifícios comerciais de serviços e parques similares em edifícios industriais, portanto tem a ver com os restaurantes, boates, etc, etc, bar, etc. Os edifícios escolares, os edifícios hospitalares, e depois o Regulamento Geral do Ruído ainda estende as suas especificações aos recintos desportivos, nomeadamente em termos do condicionamento acústico dos espaços, as estações de transporte de passageiros também no domínio da acústica dos espaços e os auditórios e salas, para os quais o Regulamento da Acústica de Edifícios especifica apenas um conjunto de parâmetros e de valores, de limite, enfim, de especificações mínimos limite para os auditórios e salas mais correntes. Naturalmente que os auditórios e salas são espaços que obviamente têm um projeto muito próprio, muito específico, muito direcionado, bem em função também dos seus usos. Quer dizer, eu quando faço um auditório, se ele é para música clássica, não é a mesma coisa, não tem o mesmo projeto acústico, não tem o mesmo design acústico que se for para palestras, ou se for para música rock, ou se for para isso ou para aquilo. Portanto, os auditórios são áreas muito específicas e, portanto, são normalmente alvo de um projeto acústico muito direcionado. O Regulamento Geral dos Requisitos Acústicos dos Edifícios especifica, nomeadamente, três grandes parâmetros. As questões relacionadas com o isolamento sonoro, e que, em termos de parâmetros, são normalmente designados como os parâmetros DMTW, são os isolamentos sonoros padronizados e ponderados. O isolamento sonoro são os de percussão, portanto, tem a ver com, em particular, com as questões do pisar dos pavimentos, etc, etc. O tempo de reverberação dos espaços, portanto, tem a ver com o condicionamento acústico interno dos espaços, e esse sim tem a ver com os revestimentos internos, enfim, a geometria, etc, etc. E os níveis máximos admissíveis de ruído no interior das instalações. Portanto, isto são os quatro grandes temas, os quatro grandes parâmetros que o Regulamento de Acústica de Edifícios aborda. Ora bem, posta esta breve introdução às questões regulamentares aplicáveis, iríamos então falar de cada um dos temas a que me propus, e começamos então pelas fachadas, os elementos de fachada. Voltando às questões das questões regulamentares, em termos do isolamento sonoro de fachada, o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios estabelece vários valores limite para esses isolamentos sonoros de fachada, que para os edifícios habitacionais e para as unidades hoteleiras, escolares, hospitalares, etc., é definido por um DN2NTW, portanto, que é um isolamento sonoro
com o nível sonoro medido a 2 metros da fachada, normalizado ao tempo de recuperação do espaço interno, deverá ser maior ou igual a 33 dB em zonas mistas e 28 dB em zonas sensíveis. Esta questão das zonas mistas e das zonas sensíveis, lá está, recorre ao Regulamento Geral do Ruído, que assim as define. E, portanto, as zonas sensíveis são as zonas essencialmente vocacionadas para áreas habitacionais e não propriamente para centros comerciais, indústrias, comércios de grande superfície, etc. E as zonas sensíveis e as zonas mistas são zonas um pouco mais permissíveis sob o ponto de vista do ruído ambiental e que já podem conter todo um outro conjunto de atividades urbanas mais ruidosas. E, portanto, para os edifícios habitacionais, escolares, etc., os isolamentos de fachada são 33,28 para cada um deles. Se porventura nós, portanto, uma vez que isto é um bocadinho restritivo, como o professor dizia, enfim, às vezes exigimos um pouquinho de mais, então há uma ligeira flexibilidade que o regulamento permite e que para zonas urbanas consolidadas, enfim, digamos que em áreas urbanas onde, efetivamente, há um conjunto de edifícios de construção estabilizada, é permissível que o isolamento sonoro de fachada possa, portanto, é permissível a construção de novos edifícios desde o momento em que o isolamento sonoro de fachada seja acrescido de 3 dB, correspondentemente nas zonas mistas e nas zonas sensíveis. E, portanto, o isolamento sonoro de fachada passaria para 31, 36 nas zonas sensíveis mistas, respectivamente. Para os edifícios comerciais e de serviços, os isolamentos sonoros de fachada são menos restritivos, 30 dB para os escritórios e 25 dB para os outros recintos de restauração, refeitórios, etc. Pronto. Isto são as especificações regulamentares no que respeitando ao isolamento sonoro de fachadas que os diferentes edifícios devem ter. No referente às soluções construtivas, quando falamos do isolamento sonoro de fachadas, os principais elementos que condicionam esse isolamento sonoro de fachadas são as paredes exteriores opacas, digamos assim, geralmente construídas em alvenaria, os vãos de janela, geralmente em castoria de madeira, de alumínio, etc., os vãos de porta e as aberturas de ventilação natural. Isto, enfim, agrupado de uma forma generosa. Falando das paredes exteriores, portanto, da construção da alvenaria, em Portugal tem havido uma evolução para a sua construção, em que anteriormente, aos anos 40, era geralmente de alvenaria de pedra, portanto, paredes espessas. Nos anos 40, temos tipicamente paredes ou de pedra ou de tijolo maciço, muito consolidado, também normalmente paredes espessas. Depois, essas soluções passaram para soluções mistas de alvenaria ou de tijolo, ou de pedra, ou de tijolo maciço com tijolos furados vulgares. Depois passou a haver uma solução geral em que digamos que formando paredes duplas, não é? Depois passou-se para uma solução de paredes duplas com tijolos em que um dos panos tinha uma maior espessura e outro uma menor espessura. Depois passou-se para panos de alvenaria dupla com espessuras sensivelmente equivalentes e mais recentemente passou-se a utilizar isolamento sonoro, portanto, paredes duplas, estamos a falar de paredes de fachada, não é? Portanto, paredes duplas com um tratamento interno que essencialmente tem a ver com questões de isolamento térmico. Mais recentemente ainda, quer dizer, está-se a adotar, como sabem, as paredes exteriores de fachada ventilada, não é? Pronto. Bem, mas aqui não considerei essa questão, até porque normalmente a questão da fachada ventilada adota elementos exteriores que, sob o ponto de vista da acústica, normalmente não são relevantes para o isolamento acústico de fachada. E, portanto, enfim, não achei importante fazer essa referência aqui. Bem, mas, para além da sua evolução histórica, normalmente as soluções de parede de alvenaria das fachadas
dos edifícios apresentam normalmente um isolamento sonoro, ou seja, um índice de redução sonora, aqui representado por um outro parâmetro da acústica. A gente tem muitos parâmetros na acústica, e não vos vou, enfim, fazer muita confusão com isto, que não é completamente linear. Portanto, o índice de redução sonora, normalmente, numa parede de alvenaria dupla, como é o caso das paredes de alvenaria de fachada, anda normalmente pelos seus 55, 65 dB, ok? Como valor típico, 55, 65 dB. Outra questão que nós temos que ter em conta são a questão dos vãos de janela. A questão dos vãos de janela, como sabem, nós temos N situações de janela, desde as mais antigas às mais modernas, de castelharia de madeira, de castelharia de alumínio, e disto, e daquilo e daquele outro, com vidro simples de antes e com vidro duplo agora, etc, etc. E temos aqui embaixo que as janelas de castelharia de madeira de vidro simples, que são a solução típica das construções mais antigas, e não nos esqueçamos que o tema da conversa de hoje é a reabilitação acústica de edifícios, não é? Portanto, à partida, estamos a pretender, enfim, reabilitar edifícios já com vários anos de construção. Portanto, as janelas de castelharia de vidro simples apresentam um RW da ordem dos 20 a 30 dB. Se eventualmente formos para as situações das janelas mais recentes, já eventualmente umas de alumínio e tal, frequentemente já utilizando vidro duplo e batente de frinchas, o índice de redução sonora incrementa um bocadinho, e eu diria que se poderia cifrar normalmente entre os 25 e os 35 dB. Esta oscilação é devida a N situações, quer dizer, desde a questão dos vidros mais ou menos espessos, em particular devido às questões das frinchas das janelas, não é? Quer dizer, as janelas de madeira antigas apresentam montes de frinchas e, portanto, quer dizer, o seu índice de isolamento sonoro é relativamente restrito, pequeno, não é? Aliás, eu diria que, na grande parte das situações, as janelas mais antigas e tal, de madeira, etc., este tipo de janelas assim, quer dizer, nada disto apresentam um índice de redução sonora superior para aí a 18 dB, enfim, mais coisa, menos coisa. Mas, enfim, pus aqui 20 a 30, na medida em que estamos a falar de uma forma generalista e, portanto, podemos ter várias situações. Ora bem, temos então que as paredes opacas têm à volta de 55, 65 dB de índice de redução sonora e as janelas à volta de 25, 30 dB de índice de redução sonora. Ora bem, neste ponto eu chamaria a atenção para que as paredes de fachada são paredes quer dizer, de elementos compostos e, portanto, quer dizer, o seu índice de redução sonora é o resultado da composição do isolamento de cada um dos seus elementos, do somatório, vá lá, da soma, não é? Da soma do isolamento dos seus elementos. E, nestas coisas da acústica, como em muitas outras, o elemento mais fraco é o que acaba por prevalecer. E eu pus aqui este exemplo, que já anteriormente apresentei, enfim, hoje apresento aqui de uma forma ligeiramente diferente, mas em que eu quero com isto mostrar a perda de isolamento de uma parede de fachada, que, como já vimos na sua construção tradicional, apresenta um RW da ordem dos 55 a 65 dB, e, portanto, eu considerei aqui uma parede típica com um isolamento sonoro de 50 dB, o que significa que, se nós tivermos um ruído exterior de 100 dB a incidir na parede, o que passa para o lado da parede, se ela for 100% de tijolo e tiver o tal índice de redução sonora de 50 dB, naturalmente, se tivermos 100 dB a incidir, temos 50 dB do lado de lá, ok? Portanto, se tivermos a nossa casa com uma parede de alvenaria de tijolo e tivermos 100 dB na rua, não é? Que é muito barulho, não é? Não temos 100 dB no ruído ambiental, mas é muito barulho, dentro de casa temos 50. Ora bem, se porventura nós colocarmos uma janela como esta que aqui está, que vamos chegar à conclusão que ela tem 20 dB de isolamento, portanto, diria eu então que se nesta parede, quer dizer, em 12,5%,
da área da parede, colocarmos uma janela que tem 20 dB de isolamento, portanto, parede de alvenaria de tijolo tem 50 dB de isolamento, janela tem 20 dB, e a janela ocupa uma área de 12,5%, não é? Dessa parede opaca. Então, quer dizer, o isolamento sonoro decresce de 50 para 29 dB, não é? Para 29 dB, e, portanto, os mesmos 6 dB de incidência passa a ter 71 dB de ruído dentro de casa. O simples facto de termos aqui uma janela. Se aumentarmos a área da janela para o dobro, portanto, em vez de termos uma janela, tivermos duas janelas, não é? Quer dizer que a redução sonora é de 3 dB e, portanto, se eu tiver 100 dB de incidência, tenho 74 lá dentro. Se, porventura, eu ainda duplicar a área, reparem que de cada vez que eu estou a passar de exemplo, eu estou a duplicar a área das janelas, não é? Uma janela, duas janelas, 4 janelas, ok? E 8 janelas por fim. Então, os 100 dB, quer dizer, de incidência, vão dar 77 dB dentro de casa. E se eu, por fim, substituir toda a parede de tijolo pela parede de vidro, obviamente que eu tenho apenas 20 dB de redução sonora e, portanto, 100 dB de incidência dá 80 dB dentro de casa. Pronto. Portanto, eu quero com isto é um hábito para quem, obviamente, quiser fazer as contas mais certinhas, quer dizer, que está ali e que, no fundo, mostra aquelas coisinhas redondas amarelas, aquelas bolinhas, indicam exatamente a solução que aqui está. Portanto, a forma como se pode calcular o índice da parede composta. Pronto. Portanto, isto é para vos mostrar que o elemento mais fraco, quer dizer, numa parede de fachada, é aquele que condiciona efetivamente